Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um uruguaio que foi indicado pelo Paulo Pezzolano. Quem é esse jogador? Que assim, o Paulo Pezzolano deu uma entrevista numa rádio uruguaia falando sobre esse atleta que foi buscado no início da temporada, que eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Edu e o protagonismo do jogador até aqui nessa temporada, sendo responsável por um percentual bem interessante de gols pelo Cruzeiro nesse ano. Quero falar também sobre um jogador, esse camisa 10, que poderia chegar no clube, com alguns nomes que vocês deixaram aqui embaixo nos comentários que eu quero repercutir aqui com vocês. Alguns totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro que eu quero trazer aqui no canal. E também, para terminar, falar sobre esse caso envolvendo assim, o Rafael Cabral, que foi no programa do Bem Amigos nessa última segunda-feira e falou sobre o Cruzeiro nível europeu em relação à organização, que eu quero falar aqui com vocês também sobre esse tópico. Mas antes de começarmos a playlist aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 600, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Vou pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, que eu vou deixar aparecendo aqui um card, tá? Para vocês, estamos quase chegando a 1.500 inscritos por lá. E como de costume, o salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite que eu trouxe aqui no canal. O primeiro vai para o Nicolino Pereira, que está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Muito obrigado, um salve para você. E o segundo nesse vídeo vai para o Breno Rodrigues, ele que é lá de Porto Seguro, na Bahia. Um salve aí também, Breno, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, que vai sair hoje por volta das 6 horas, tá? Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas só antes de irmos para as notícias, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde nessa terça-feira, com vários jogos bem interessantes pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana, onde eu deixei aqui aparecendo para vocês, e também algumas cotações, onde, por exemplo, tem um jogo entre Flamengo e Sporting Cristal, vitória do Flamengo pagando R$ 1,12, tem Santos e Banfield da Argentina, uma vitória do Santos pagando R$ 1,28, Internacional e 9 de outubro, R$ 1,90, uma vitória do Inter. Então bem interessante essa cotação, além de Palmeiras e Deportivo Táchira, R$ 1,25 nesse jogo do Palmeiras. Então assim, você fazendo uma aposta dupla também tem mais chances de ganhar. E além disso, na BR4Bet você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, utilizando esse QR Code que eu deixei aqui aparecendo na tela, e também no primeiro link na descrição, tá? Então corre lá e já faça hoje mesmo suas apostas para ganhar uma renda extra, né, aí pela BR4Bet, beleza? Bom, quero começar o vídeo falando sobre o Edu e uma matéria bem interessante do All Sports, falando justamente sobre o protagonismo do jogador até aqui na temporada, responsável por mais de 30% dos gols do Cruzeiro nesse ano, e alguns tópicos interessantes que eu queria ressaltar para vocês. Esse do Edu, né, esse protagonismo dele com 30% dos gols sendo marcado pelo artilheiro, que no caso marcou mais um gol na vitória de 2-0 diante do Sampaio Corrêa. Ele, igual eu falei para vocês, já tem até aqui 14 gols marcados em 19 jogos. De 45 gols do Cruzeiro no ano, ele marcou 14. Então é uma média bem interessante do Cruzeiro, e é o artilheiro isolado nesse ano. Tanto que o vice-artilheiro é o Vitor Roque. O Vitor Roque tem 6 gols marcados e já deixou a Raposa. E além disso, depois, né, do Edu com esses 14 gols marcados, o Cruzeiro tem uma média ali, tem 11 jogadores com um gol cada marcado na temporada. Então é para você entender que o Cruzeiro tem uma rotatividade bem grande, vários atletas participando e uma média de gols bem alta. Só tá faltando um outro jogador ali para, no caso, ser uma dupla de ataque do Edu, e um cara que também vai fazer muitos gols. Eu estou na expectativa do Rafael Silva, que começou muito bem esse início de temporada aqui pelo Cruzeiro, 3 partidas até aqui, com um gol marcado e uma assistência. É um jogador que está muito bem, realmente. No jogo contra o Sampaio Corrêa mesmo, ele claramente demonstrou isso, que pode ser uma opção aí para esse setor de ponta. Pode jogar o Edu e o Rafael Silva. Na minha opinião, pode ser que vai ser um jogador que vai complementar, né, e ajudar o Edu nessa artilharia do Cruzeiro na temporada. Então, realmente uma média bem interessante dos dois jogadores. Você acha que o Edu e o Rafa Silva podem jogarem juntos? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o goleiro Rafael Cabral, que foi no programa do Bem Amigos no Sport TV nessa última segunda-feira e falou sobre alguns tópicos importantes, inclusive elogiando bastante a gestão do Cruzeiro e esse bom momento, né, que a Raposa vive, onde assim, ele que jogou muito tempo no futebol europeu, ficou quase 10 temporadas consecutivas jogando na Europa, lá na Inglaterra, também na Itália.
ele falou que retomou o futebol brasileiro nessa temporada e que o nível de organização do time do Cruzeiro é padrão de times do futebol europeu. São bem semelhantes o trabalho que ele vinha fazendo lá na Europa desde 2010 até do Cruzeiro que ele tem feito ultimamente, desde 2011, tá, no final do ano, até o final de 2021, onde ele disse o seguinte, abre aspas: "Eu vou ser sincero, eu voltei para o Brasil e parece que estou na Europa na questão de organização, que inclusive o Caio Ribeiro já jogou lá e sabe que é você ter um dono, você ter um presidente, as decisões não são tomadas por políticas, as decisões são estudadas, tem um grupo, tem um staff que faz um trabalho e o Cruzeiro está cheio de grandes profissionais", fecha aspas, e que sem dúvidas, na minha opinião, esse seria um dos maiores benefícios da SAF para o Cruzeiro, justamente ter pessoas capazes, né, de exercer um bom trabalho ali dentro da Raposa, justamente por conta de várias áreas que exigem um time. Aqui no Brasil é incrível que acho que foi recente essa ideia de ter um diretor de futebol, porque praticamente joga todas as decisões para um presidente, por exemplo, e um cara que vai fazer contratações. Não tem uma pessoa ali organizada para fazer um papel ali de diretor financeiro do clube, estudar como é que vai pagar as dívidas, qual é que vai ser o orçamento. Geralmente essa pessoa, antigamente no futebol brasileiro mesmo, era o mesmo que fazia contratações. Na minha opinião, cada um tem que ser um papel diferente e o Cruzeiro está fazendo muito bem isso. O Ronaldo, justamente por já ter um time no futebol espanhol, trouxe uma estrutura básica que ele já vinha aplicando por lá e inclusive alguns profissionais, como por exemplo o próprio Paulo André e o CEO do Cruzeiro atualmente. Enfim, igual eu falei para vocês, o Rafael, que ainda elogiou o Ronaldo, essa presença de ter o dono do Cruzeiro, simplesmente o Ronaldo Fenômeno, que é um fator muito interessante, e elogiou bastante essa questão do Cruzeiro. O Rafael, que vive uma fase excelente, eu tenho certeza que nesse ano, se ele continuar desse nível, pode ser um dos melhores anos da sua carreira, tá? Jogador que já tem 32 anos de idade, até que nessa temporada soma 25 partidas, tem sido titular absoluto. Penúltimo assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre um jogador que foi especulado, um volante aí que o próprio Paulo Pezzolano confirmou, que é a respeito do Uruguai, uruguaio Christian Oliva, que o uruguaio deu uma entrevista, né, a uma rádio lá do próprio Uruguai, Rádio Sport 890, e falou que o Cruzeiro procurou o Christian, volante, no início dessa temporada, quando ele estava de saída do futebol italiano. Enfim, ele que no caso seria uma opção para ser um volante, que o Cruzeiro estava procurando no início do ano, e foi a primeira indicação de um uruguaio por parte do Paulo Pezzolano. Lembrando que o Cruzeiro contratou poucos meses depois o Leonardo Paes, que joga uma função um pouco mais avançada, né, pelo lado do campo, ou uma função um pouco mais ofensiva, ainda centralizada. Enfim, igual eu falei para vocês, o próprio Paulo Pezzolano que confirmou essa notícia, que tentou contratar o Christian, que é um volante de 25 anos de idade, que estava jogando lá no futebol europeu. Ele começou na base do Nacional do Uruguai, ficou muito bem por lá, inclusive na temporada de 2018, onde ele fez 3 gols em 43 partidas, e depois foi jogar no Cagliari, lá da Itália, ficou lá por 2 temporadas, somou apenas 25 jogos, 2 gols, foi emprestado inclusive ao Valência, lá da Espanha, em 2020 e 2021, fez 9 jogos pelo time principal e 2 assistências. Início do ano passado ele jogou ainda pela equipe italiana, fez 5 jogos e não teve mais uma sequência por lá, acabou o contrato, ele acabou voltando para o Talleres da Argentina. Eu acho que poderia ser uma boa opção, tá? Um jogador que, se o Cruzeiro tivesse na primeira divisão, por exemplo, conseguiria trazer facilmente. É um atleta que eu acho muito bom, teve boas passagens no futebol europeu, só não teve uma sequência, porque teve bons números por lá. Nesse ano, pelo time argentino, 11 partidas, e uma assistência. Eu tenho certeza que por conta dele estar em fim de contrato não seria nada barato em relação a luvas e também salário do jogador, mas enfim, mais um uruguaio aí que o Paulo Pezzolano indicou. Tenho certeza que deve ter sido alguns outros nomes também que ele já viu, né, no futebol uruguaio, que ele já até mesmo trabalhou, como foi do caso do Leonardo Paes, e eu não ficaria surpreso do Cruzeiro monitorar outros jogadores do futebol uruguaio no decorrer dessa temporada. E você já tinha ouvido falar a respeito do Christian Oliva? Acho que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é um tópico bem rápido, que é sobre um camisa 10, onde vários de vocês aqui no canal, principalmente ontem, né, que eu postei 3 vídeos para vocês, eu devo ter visto pelo menos uns 5, 6 inscritos falando justamente sobre o mesmo tópico, que era a respeito do James Rodrigues. Eu fiquei até surpreso, eu falei, mas como assim, né? Será que tem alguma especulação, outro boato que surgiu sobre o James, que, lembrando, o próprio Ronaldo já falou sobre ele em uma live. Eu deixei aqui aparecendo para vocês alguns inscritos que me perguntaram, principalmente nos vídeos de ontem, sobre o jogador colombiano, que, igual eu falei para vocês, não fiquei tão surpreso, porque o Ronaldo mesmo já falou sobre o atleta lá no dia 19 de fevereiro, em uma live que ele estava fazendo na Twitch, e justamente naquela época foi especulado um camisa 10 que poderia chegar no Cruzeiro, e vários torcedores da Raposa pediram o James Rodrigues. Eu até trouxe um vídeo para vocês ali na época,
Porém, até o próprio Ronaldo falou o seguinte, abre aspas, não temos nem o que oferecer a esse tipo de jogador. Nossa realidade é outra no momento, mas vamos manter um time competitivo, pode ter certeza, fecha aspas. E assim, eu queria falar aqui com vocês principalmente sobre, igual o Pedro Lourenço já havia prometido, eu até trouxe o vídeo ontem, né, que prometeu um camisa 10, tinha falado anteriormente que era um jogador que iria parar o aeroporto. Eu não acho que vai ser esse jogador que vai chegar no Cruzeiro, tá, pelo menos de parar o aeroporto, até porque a torcida do Cruzeiro tem se acostumado nos últimos anos, né, principalmente com jogadores assim, bem acima da média. Então se fosse para parar o aeroporto mesmo, teria que ser um cara no mínimo uma volta do Everton Ribeiro, do Ricardo Goulart, que eu não acho que vai acontecer com o Cruzeiro estando na Série B, tá? Eu acho que esse ano aí, se for chegar um jogador, vai ser, quem sabe, uma promessa ali do futebol sul-americano, talvez ali, aqui do futebol brasileiro, mas não acho que vai chegar jogador com um salário de 450, 500 mil reais por mês, ou por exemplo, igual o James Rodrigues, um cara aí que, sei lá, é gigantesco no futebol internacional, com um salário acima de 1 milhão, 2 milhões por mês, ainda mais não sendo brasileiro, eu acho praticamente impossível, até pensando a longo prazo, tá? Daqui 1 ano e meio, 2 anos o Cruzeiro na Série A, porque o Ronaldo já deixou claro na gestão dele que não vai sair esbanjando dinheiro como era de se imaginar. Eu até esperava que seria algo próximo a isso, com ele mais organizando a casa e pagando justamente com os lucros que o Cruzeiro vai ter, porque muita gente fala, não, o Ronaldo vai comprar o Cruzeiro colocando, sei lá, 50 milhões de reais. Mas se ele não fosse fazer isso para ter uma gestão organizada, até hoje o Cruzeiro era para estar penando ali com o Sérgio Rodrigues, fazendo dívidas milionárias. Eu ficaria até na dúvida se existiria Cruzeiro em 4, 5 anos, com uma gestão bem irresponsável que teve nesses últimos anos para cá, né? Enfim, então vejo que se o Cruzeiro for fazer uma contratação esse ano de meio de temporada, eu acho que vai ser um jogador no máximo ali, o Cruzeiro pagar um valor baixo, 6, 7 milhões de reais, para ser um camisa 10 e quem sabe jovem com potencial de revenda no futuro, porém grande estrela, um grande craque, eu acho bem difícil de imaginar no Cruzeiro, pelo menos nessa temporada de Série B, praticamente pode esquecer, mas pro ano que vem ali, quem sabe o Cruzeiro numa situação financeira um pouco melhor de volta à Série A, podemos imaginar algum jogador ou outro, mas apenas oportunidade de mercado, o Cruzeiro desembolsando milhões aí para contratar um jogador, tenho certeza que vai demorar bastante para acontecer isso. E você, concorda comigo, discorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. E como eu havia prometido para vocês, né, falei aqui agora há pouco sobre esse caso envolvendo camisa 10. Será que o Cruzeiro pode trazer um jogador? Falo sobre algumas outras opções que já foram especuladas no Cruzeiro, umas um pouco mais viáveis, outras nem tanto. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns tópicos interessantes. Sobre o Guzmán, que no caso tem sido mais reserva no atual time dele do que titular. Será que se arrependeu de não ter vindo para o Cruzeiro? Também tem nesse caso envolvendo o Rômulo. Será que ele pode deixar o clube? Até porque tem sido mais reserva do que o titular. Enfim, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o nosso canal de cortes e o link da BR4Bet para você fazer suas apostas nessa terça-feira. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!